Diz assim as Escrituras Sagradas de Efésios 6, de 11 a 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Podem assentarem-se, amados irmãos, e eu vou falar hoje, irmãos, na mão, a espada do Espírito. Falar sobre a espada do Espírito. E vou destacar os versos 11, 12 e o 17. O verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amados, o exercício da fé leva o crente a estar sempre preparado, pois vivemos, irmãos, em um mundo de lutas, especial da carne, das pessoas, da humanidade, das divergências e também do mundo espiritual. Também eu quero destacar o verso de número 12, que diz: forças espirituais do mal. Irmãos, as forças espirituais do mal que agem de forma camuflada, vindas pelas tentações e usando os seus representantes para levar o crente ao pecado e, consequentemente, afastar o crente da fé e até derrotar aqueles que se debruçam sobre o erro, sobre o pecado. Eu quero ainda destacar o verso 17, espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus, irmão, né? Que deve ser usada pelo crente como um instrumento, em especial de defesa, mas também de ataque. É o que a Bíblia fala para nós. Eu quero prender sua atenção, que você saia hoje daqui sabendo o que significa a espada do Espírito, como devemos usá-la. E o verso de número 11, começando a nossa palavra nesta noite: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então o crente, ele deve vestir, né? Ele deve estar vestido com a armadura de Deus, a palavra de Deus, tendo em vista, irmãos, que a vida neste mundo pessoal, para o crente, é muitas vezes ter inclinação para o pecado que nos assedia a todo momento, a todo instante, meus irmãos. Então nós precisamos ter cuidado, estar sempre bem vestido com a armadura de Deus, e assim entender, compreender o que significa a palavra de Deus, tentar compreender o que é a vontade de Deus, irmãos, e estar sempre vestido com a armadura de Deus. Aqui são 5 armaduras de Deus que está neste texto sagrado. Toda armadura, irmãos, ela significa
que o crente deve ser como um soldado que é convocado para as batalhas aqui neste mundo da vida, do dia a dia, mas não pare de lutar, porque acontecem as coisas inesperadas com a gente. Nós devemos estar sempre preparados. É um mundo de batalha, e a qualquer momento, irmãos, o crente pode ser tomado de surpresa, amado, e entrar no combate inesperadamente. Surgem as coisas no dia a dia da nossa vida, e nós precisamos estar preparados. É o que o crente deve fazer. A leitura da palavra de Deus não é algo sistemático, que você vai ler a Bíblia porque hoje não li ainda, eu vou ler, né? É porque eu leio todo dia. Não é assim. É ler e reflexionar e meditar no que Deus está falando para nós na sua palavra. Às vezes eu leio um texto que aí eu pergunto assim ao Senhor, o que quer dizer isso? Não entendi nada, mas só vou entender mais tarde, quando eu começo a verificar as coisas acontecendo no dia a dia. Meus irmãos, toda armadura, irmãos, para o crente é importante, e ele deve estar bem arrumadinho, não deve faltar nada, né? O crente deve ter armaduras santas, como a comunhão com Deus, a edificação, amados, né? A devoção e o envolvimento na fé. Procure se envolver na fé cristã, irmãos, não é? E a vestir-se desses elementos, não é? Citado por Paulo, que um soldado deve ter. O soldado não vai para o batalhão, não vai para o serviço, né? Que não esteja com a sua indumentária, a sua armadura completa. De modo, amados, que é muito importante. Paulo, a cada momento, ele ensina, irmãos, a representação que nós devemos ter de Deus na nossa vida com todo cuidado, né? Para não ser surpreendido pelo inimigo. O inimigo é muito feroz, é muito mau. E esses elementos constantes da armadura de Deus, que um soldado precisa ter, como eu disse, são 5, né? Couraça, calçado, cinto, escudo, capacete e espada. Tá pronto, né, Dedé? Agora venha. Entende? E cada um deles tem um significado que a Bíblia diz para mim e para você. Se estamos preparados, irmãos, não há de que dar errado. Um crente indo preparado para uma batalha, para uma evangelização, ou para a rua, ou para o trabalho, sei lá para quê, ali preparado, porque leu a Bíblia, que orou, porque entregou aquele dia na mão de Deus e disse: Senhor, me conduz, me prepara, guia o meu caminho. Ele com certeza terá vitória, porque certa irmã disse: pastor, eu pensei que não era evangelista, mas quando eu fui no recado de Deus, isto é, no avanço missionário, que saí com aquela irmã adolescente, que era a líder da minha líder, mas dependendo daquela casa, eu não sentia vontade. Na terceira casa, eu vi tudo que a irmãzinha fez, eu digo: agora eu faço. E aí eu disse: eu vou falar. Quando eu chegar, deu um branco, eu não falei nada, pastor. Eu disse: não, minha filha, continue. Na quarta casa, eu estava certo que não ia falar. Quando cheguei na quarta casa, eu esqueci de tudo, orei muito a Deus, pedi perdão a Ele pela evangelização, que eu não consegui fazer. E aí, quando a irmã disse: agora você, minha irmã, aí ela disse, entregou o recado de Deus, falou coisas, né, que depois disse para mim: pastor, não sei nem o que eu disse. A mulher, quando eu disse: quer que eu olhe para a senhora e quer assumir um compromisso com Deus, a mulher disse: agora mesmo. Ela disse: eu descobri que eu era um evangelista, agora eu vou me preparar. Amados, quem é evangelista, ganhador de alma, quem é ganhador de alma é precioso aos olhos de Deus, é sábio. Precisamos pensar nisso com toda seriedade. Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 12, que diz assim: forças espirituais do mal. Quer dizer, o crente está preparado até para as forças espirituais do mal que vem sobre ele. Irmãos,
O diabo, meus queridos, o diabo, ele usa de tudo para poder destruir a vida de um crente, principalmente, porque os outros já são dele lá, né? Mas ele levanta falsos profetas, como fez com a igreja primitiva lá na época de Pedro. Olha o que é que Pedro diz, eu quero ler para vocês, né? 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e 2, olha o que diz a Bíblia Sagrada: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a destruição. O verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, aqui é um alerta, que nós devemos estar preparados, amado. É um alerta de Deus, que o diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo só vem para enganar, para roubar e para matar. E ele é desde o início o mentiroso. Ele é um mentiroso, meus irmãos. O diabo, irmãos, é um enganador e deseja destruir o homem crente, porque ele tem no seu coração a morada, a casa dele para o resto da vida, né? A casa de Deus, a casa do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, né? Que veio para se colocar no coração do homem. E o diabo tenta desmoronar o homem, porque ele sabe que cada crente, irmãos, ele é uma morada do Espírito Santo. Mas o crente que é movido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo não está aqui apagado, está agindo, o crente, ele não se dobra a ninguém, somente a Deus. Ele se coloca à disposição do Senhor. Em terceiro e último lugar, amados, a espada do Espírito, o verso 17, irmãos, o Senhor Jesus, ele deu um grande exemplo para a sua igreja. Quando ele foi atacado pelo deserto, que vai ser a minha última abordagem, né? E naquela ocasião ele estava em preparação, era difícil ali, o diabo não obteria nenhum sucesso com Jesus. Não porque ele estava lá se preparando, porque ele já era altamente preparado, né? Mas o inimigo lhe atacou com 3 balaços, com 3 dardos inflamados, com 3 perguntas, para tentar, amados, envergonhar o Filho de Deus, queridos, né? E ele ali usou o quê? A espada do Espírito. Que é que ele disse ao diabo? Está escrito: somente ao Senhor te adorarás e somente a Ele prestarás culto. Arreda, Satanás. Deu logo uma espadada lá, o diabo pegou o beco, meus queridos. Então, quando nós estamos preparados na palavra de Deus, não há como nós perdermos nada, irmão. E muitos crentes, irmãos, eles ignoram a espada do Espírito, o que é a palavra de Deus, irmão. E eu estava um dia desses assistindo um filme aí de um espadachim, e aí o camarada lá treinando, ele perguntou: você está treinando aí? Passou o dia todo treinando. Ele disse: meu irmão, eu vou para uma batalha, e aí eu tenho que treinar muito com essa espada, de modo, irmãos, que nós precisamos treinar, porque certamente, irmãos, nós vamos encontrar dificuldades, muitas pela frente, muitas dificuldades vamos encontrar, irmãos. E o treinamento, irmão, do crente com a palavra de Deus
deve ser algo constante na vida. Não é um negócio aqui, acolá, eu leio a Bíblia hoje, não sei quando. Não. É ter, amados, ali a presença de Deus. Eu leio um capítulo todo dia, e fora N texto de estudos e tal. Eu me sinto gostoso lendo um capítulo da Bíblia todo dia. Eu acho muito gostoso mesmo, irmãos, né? Amados, Paulo orientou o seu filho na fé, Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15, ele disse: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como um obreiro que sabe mexer, né? Que sabe mexer, né? Que sabe manejar a palavra de Deus. Que bênção, irmãos. Então, o crente deve, meus amados, estar extremamente preparado, irmão. Quando o crente, ele se prepara estudando, amados, a palavra de Deus, irmãos, ele fica revestido da armadura de Deus para vencer todas as hostes, todas as batalhas, todos os momentos difíceis que acontecem, que surgem na vida aqui e acolá. Então, crente, amado, é aquele que se prepara com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Isso é fantástico, meus irmãos, né? E nós nos alegramos muito com isso. Eu quero ir para o final, a conclusão, amado. Irmãos, o crente vestido pela armadura de Deus, irmãos, ele estará seguro, ele estará protegido e livrado de qualquer tipo de derrota que o inimigo imponha sobre ele, quando ele está preparado. E ainda mais, meus irmãos, o diabo é especialista em colocar ciladas para o crente, né? E ele começou logo no começo, pegou logo Adão e, né? Nós estudamos hoje, Adão foi o homem que iniciou o pecado, Adão foi o homem da origem do pecado, que nós estudamos nesta tarde aqui na igreja. Meus irmãos, a espada do Espírito, o efeito, amados, da pregação que eu vou fazer, que você faz também, irmãos, ela penetra no coração do homem, irmãos, né? Ela entra, é algo fantástico, né? Como afirma o escritor de Hebreus, que diz, amados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, amados, né? Alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e o propósito, irmão do coração. Isso é a palavra que nós devemos, amados, usá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, saber manejar, saber usar a palavra de Deus. Nós temos, amados, uma vida de muitos embates, de muitas lutas no dia a dia, e a Bíblia Sagrada é algo fantástico e maravilhoso para nós, irmãos, exercitá-la na vida da gente. Amados, eu quero, como sempre, encerrar com uma historinha, né? E vamos lá. E essa história de hoje é muito engraçada. Bem, como é que a pessoa pode ser ético, que é ética, né? E ao mesmo tempo trapaceiro, né? Como é? Veja bem, numa pequena cidade dos Estados Unidos, irmãos, havia uma igreja muito tradicional, assim, tipo uma presbiteriana, e próximo dela tinha uma fábrica de cerveja. Imagina o púlpito lá como não troava com mensagens contra a bebida, contra a cervejaria. Era constantemente, irmão, e o pastor não poupava de maneira nenhuma, atacava sempre em suas palavras contra aquela cervejaria, né? Irmãos, por razões pouco esclarecidas, irmãos, aquela cervejaria veio até o pastor e ao conselho e ofereceu uma oferta de $150 mil. Aí o pastor levou para o conselho, né? E foi algo assim que tumultuou a igreja, né? Aqueles membros mais radicais, mais ortodoxos ali,
amados, eles estavam ali muito enérgicos contra o que estava acontecendo, irmãos. Houve um tumulto tremendo. Algumas semanas depois a coisa se acalmou. Aí então foram pensar na oferta de 150 mil dólares, não sei quanto era. Aí disseram, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer a classe das crianças, dá para fazer não sei o que lá, dá para fazer o divertimento dos jovens, dá para tudo, esse dinheiro. Aí, então vamos levar ao conselho, à assembleia, ao conselho. E aí, depois de muita luta, amados, eles votaram, né, depois da reunião, e tomando a decisão, porque a Assembleia tinha que receber o dinheiro, porque ia comprar patrimônio, então tinha que eleger na Assembleia. Então, depois de muitas discussões, então, foi aprovado. E aí ficou registrado em ata. Veja bem o que é registrado em ata. Presta atenção, quero concluir com isso aí. Por maioria de votos, resolve-se a aceitar a doação dos 150 mil dólares feita pela cervejaria, na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, e nos abençoe na nossa vida cristã. E que sejamos éticos com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Amém, irmãos?